acho que é uma das perguntas mais fascinantes em biologia é essa. Como é que aquela única célula que a gente já foi sabe ir se multiplicando e, de repente, algumas começam a virar osso, outras pele, músculo, neurônio, e de uma forma tão organizada que essa única célula dá origem a nós todos. Como é que ela sabe como fazer isso? Nós viemos de uma célula-tronco. Quer dizer, tudo começou naquele momento. Não é? E esse evento a gente vê diariamente dentro de um ovo, né? De galinha, aquele que vai dar origem a uma galinha. Aquilo é uma célula-tronco. Tem várias pesquisas utilizando terapia celular, né? Então a gente tem utilizado terapia celular na bexiga, por exemplo, no sentido de restabelecer lesões vesicais. A gente tem utilizado terapia celular no restabelecimento muscular, mas tudo ainda em fase inicial, tudo ainda em fase de protocolo. Esse mecanismo complexo que nós estamos conversando só funciona da pele se eu tirar? Minha célula-tronco, eu diria? Então, Ou eu posso tirar de algum outro órgão, ou alguma outra parte do meu corpo? Fio de cabelo? A criatividade dos pesquisadores é grande. Então, se você estiver pensando nas células multipotentes adultas, aquelas que não viram músculo, mas fazem reparação, eu posso tirar da medula óssea, como a gente começou fazendo, mas hoje a gente tira, por exemplo, da gordura. Da barriga. Como que foi, né? Hoje foi o grande dia, né? Onde a Catarina pôde doar as células-tronco da medula para a irmã. Como foi para você? Consigo falar não. Zeca, célula-tronco. O que é, na verdade, quais os tipos? A célula-tronco é aquela que dá origem aos diversos tipos de tecidos que a gente tem no nosso organismo. Se estimam que os nossos sistemas, eles têm mais ou menos 200 tipos diferentes de células. Então, imagina o rim, um órgão complexo, o coração, o sistema nervoso, então parte disso. Agora, lembrando que todas elas vieram de uma única célula. Não é? Quando você combinou o material genético do seu pai e da sua mãe, um dia nós somos um ovo, uma única célula. Ao longo do desenvolvimento, né, foram se criando essa máquina que nós temos hoje. Então a gente estima que tenham cerca de 200 tipos celulares. Agora, o que é interessante é que mesmo no indivíduo adulto, existem algumas células que também podem dar origem a outras, chamadas também célula-tronco, mas não tão completa quanto aquela como a primeira. Isso que é bacana. Essas são as células-tronco. Então nós viemos de uma célula-tronco? Nós viemos de uma célula-tronco. Quer dizer, tudo começou naquele momento. E esse evento a gente vê diariamente dentro de um ovo, né? De galinha, aquele que vai dar origem a uma galinha. Aquele começou, ele já está se desenvolvendo, era uma célula, depois um conjunto de células, elas começam a se especializar e à medida que essa especialização vai acontecendo é que você forma todo o organismo. O problema é, e acho que esse é um ponto legal, por que se você tem um problema hepático no fígado, frequentemente isso não traz grandes repercussões, porque a capacidade regenerativa do órgão é muito grande. Então, olha que interessante, você pode ir lá e tirar um pedaço do seu fígado e ele regenera. O coração ou o sistema nervoso são diferentes. Se eu for lá e retirar um pedaço, ele vai substituir por outro tipo de célula. Por exemplo, no coração, fibrose. Grande problema do infarto. Ele não dá origem ao músculo que foi perdido. Novo, digamos. Isso mesmo. Esse é o desafio que a gente tem.
Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes em biologia. Como é que essa única célula que nós todos já fomos sabe ir se multiplicando? Primeiro em células idênticas, e aí algumas começam a se transformar em osso, outras em músculo, né, em fígado, cérebro, e de uma forma tão organizada que dão origem a esses trilhões de células que nós somos, né? Como é que essa célula sabe fazer essa transformação? E ela sabe porque ela segue uma série de instruções, uma receita que é formada no momento da fecundação, que é o genoma daquela célula, é o genoma daquele indivíduo, né? O genoma, ou o nosso DNA, é uma receita que a natureza segue para a formação, para a transformação daquela célula numa pessoa e para que essa pessoa saiba funcionar pelo resto da sua vida. As células-tronco ganhou um papel muito relevante há alguns anos atrás, quando se levantou a questão e a discussão sobre a questão das células-troncos embrionárias. Quer dizer, porque teoricamente o que a gente poderia pressupor, e é verdade, é que uma célula de embrião ela acaba se multiplicando, não é? O ovo acaba se multiplicando de tal forma que ela é capaz de, lá na frente, se diferenciar em outras células a que você quiser, né? Pode ser, o embrião pode virar um fígado, rim e assim por diante. Então, em algum momento, houve um interesse extremamente grande voltado para as células embrionárias, porque elas, de fato, elas poderiam e podem transformar aquelas células ainda tronco em tecidos. Então, você pode imaginar que isso pode gerar nervo, poderia gerar fígado, poderia gerar uma série de coisas. Por uma série de motivos, isso não foi bem verdade, não foi tão fácil assim isso acontecer, e também não é muito fácil você trabalhar com células embrionárias. Tem problemas de costumes, de religião, de obtenção e uma série de considerações com relação a isso, né? Então, até hoje, não se tem assim uma política e muito menos um desenvolvimento tão grande nessa linha. Por outro lado, tem outras formas mais simples de você obter células-tronco. Por exemplo, quando você pega o cordão umbilical, as células do cordão umbilical, significa que aquelas células ainda estão circulando, células muito jovens, né? Que provavelmente nasceram numa estrutura que o embrião tem que chama saco vitelínico, que depois origina fígado e depois vai para a medula óssea. Então, eventualmente, quando o bebê nasce, você pode estar pegando ainda algumas células que são muito mais imaturas. E essas células poderiam, então, se transformar em outras células, seja da linhagem de sangue, como poderiam, eventualmente, serem dirigidas para formar outras linhagens de células. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma terapia com células-tronco embrionárias ou células-tronco pluripotentes aprovada, tá? A gente em várias áreas, então, em lesão de medula, em degeneração da retina, em diabetes, doença de Parkinson, a gente já saiu do estudo em camundongo e já estamos fazendo testes em seres humanos. Mas esses testes ainda não terminaram, né? Esses testes são muito importantes. Primeiro, para a gente provar que a terapia é segura, e essa é a primeira coisa que a gente quer ver, e depois para a gente ver se ela é eficaz, né? Então, a ciência séria é feita nessas etapas com muita cautela e ousadia, né? Mas para que a gente consiga desenvolver no final uma terapia que de fato traga benefícios para os pacientes. O principal tratamento de célula-tronco que nós conhecemos é o transplante de medula óssea, né? Que a gente chama de transplante de medula óssea e que, na verdade, o nome correto é transplante de células hematopoéticas, né?
que você utiliza em várias doenças. As principais delas são as doenças hematológicas, mas não são as únicas, tipo leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, na qual você retira a célula-tronco do indivíduo, que pode ser da medula óssea, mas hoje a gente consegue não usar só a medula óssea. A gente tem formas de mobilizar a célula, sair da medula óssea e ir para o sangue, e você coletar elas no sangue. Existem técnicas para você fazer isso, sem a necessidade de puncionar a medula para retirá-las. E você também pode usar o sangue umbilical, porque o sangue umbilical, como eu tinha dito a você, ele também é muito rico nessas células-tronco. Isso na área de células hematopoéticas. Na área de células que você vai sair da hematopoese, você pode usar essas células para fazer, por exemplo, alguns tecidos, né? Então, por exemplo, as células mesenquimais, você pode usá-las para fazer células de cartilagem, são os condrócitos. Então existem vários grupos fazendo isso para pessoas que têm artrose, tem uma série de coisas que possam refazer as cartilagens. Ela nasceu com uma doença hereditária, anemia falciforme, e essa doença a gente descobre no teste do pezinho. Na época, eu correndo atrás, pesquisando, descobri que a única forma de cura era o transplante de medula. Só que na época e agora também, esse transplante para acontecer, o doador tem que ser aparentado, no caso o irmão. E eu já mãe de 3 filhos, eu fiz o exame dela, o exame de compatibilidade com os 2, e nenhum era compatível. A anemia falciforme é um problema de saúde pública, inclusive no nosso país, onde a gente tem uma prevalência alta dessa doença. E você tem várias medidas de saúde pública para você poder controlar esses pacientes, inclusive com teste do pezinho para diagnosticar precocemente, uma série de coisas. E o transplante é uma ferramenta essencial porque esses pacientes sofrem muito, né? Eles têm crises porque essa hemácia, o glóbulo vermelho se transforma numa forma de foice e ele pode gerar uma série de consequências como dor, trombose, uma série de situações por conta de um problema vascular que esses pacientes têm. Uma das possibilidades é você trocar a célula-tronco dessa pessoa, né? Isso se faz através desse transplante de medula óssea, no qual você faz uma quimioterapia na pessoa, né? Você pega um doador. Geralmente nós utilizamos um doador familiar, é melhor nesses casos, dá menos rejeição na anemia falciforme, e você reintroduz essa célula do familiar nesta pessoa para que ele recupere a célula do doador que não tem a doença falciforme. O doador ideal seria um irmão que fosse idêntico. A gente utiliza um sistema de identidade que não é o mesmo que a gente está acostumado como grupo sanguíneo. Muito pelo contrário, o grupo sanguíneo às vezes ele muda. Você não tem problema você usar uma medula de uma pessoa do doador A no paciente que é B, né? Ele vai ficar A, ele vai trocar o grupo sanguíneo. Mas existe um tipo de compatibilidade que se chama HLA, ou antígenos de histocompatibilidade, que você detecta em laboratório por técnicas de biologia molecular e que você encontra na família, geralmente irmãos, pessoas que são 100% compatíveis. Aí eu soube de um tratamento, uma fertilização com seleção de embrião, onde a gente conseguia ter a irmãzinha
sem a doença, já que é hereditária, e 100% compatível. Aí eu vim para São Paulo e fiz a fertilização. Fez a fertilização em 2015 e a Catarina nasceu em outubro de 2015. Em 2016 a gente veio para o transplante aqui para o Itaci. Aí na época tinha um programa e a gente passou para o Albert Einstein. Era um programa social. E lá a gente foi para fazer o transplante. Só que na hora do transplante, antes de fazer os exames, descobriram uma outra síndrome de Moyamoya, que na época, em 2016, contraindicava o transplante de medula. E aí a gente voltou para casa e ficou esperando até os médicos entenderem mais, estudarem mais, para ver se seria possível fazer. Como se desse a vida 3 vezes, né? Foi muito tempo esperando também, ela já tem 6 anos. Então, assim, em 2016, quando disse que não ia dar, aí eu parei. E agora é como se fosse tudo de novo. Então a emoção foi maior ainda. É um sonho, né? Porque tem outras mães que querem muito ver seus filhos curados, mas por falta de um doador, não consegue. E aí é uma luta grande para chegar até aqui, mas não é impossível. Tem que ir atrás. Se você acredita, vai atrás que consegue, né? Então agora a gente está com a doadora, que graças a Deus foi mais um presente, mais um filho. E ela pôde proporcionar a cura para a irmã. Então, assim, é uma alegria muito grande. Ela mesma, apesar de ser uma criança, mas ela tem noção assim, de que vai ajudar a irmã. Sempre ela comenta, minha irmã não vai mais precisar ficar indo para o hospital. Melhorar as técnicas para você poder usar doadores que não são familiares, doadores de registros de bancos, né? Se pode fazer o transplante também assim. E eu faço parte de um grupo de pesquisadores brasileiros que, junto com pesquisadores de fora, estamos estudando a possibilidade também de fazer um tipo de transplante que é 50%. Então você poderia usar o pai ou a mãe ou mesmo um irmão que não fosse totalmente compatível como fonte de doador. Então é uma coisa em ebulição, né, essa área. E provavelmente essas situações do transplante lá na frente vão competir com a terapia gênica, que é você tirar a célula do próprio indivíduo, modificá-la geneticamente in vitro e devolver esta célula para que ela fabrique um glóbulo vermelho normal. Você modifica geneticamente in vitro, né? Então, esse é o futuro da anemia falciforme, é o futuro, eu diria, não só da anemia falciforme, mas de outras doenças monogênicas. A cardiologia se beneficia do ponto de vista clínico, prático da célula-tronco, não? Então, a gente sempre tem interesse ligado ao tipo de problema. Então, onde é que estão os maiores problemas? Porque eu tenho 34 anos ou 35 anos de cardiologia. Eu sempre ouvi falar célula-tronco, mas nunca vi funcionar por coração. Funciona, não? O mecanismo complexo que nós estamos conversando, então eu só funciona da pele se eu tirar? Minha célula-tronco, eu diria? Então, ou eu posso tirar de algum outro órgão, ou alguma outra parte do meu corpo? Fio de cabelo? A criatividade dos pesquisadores é grande. Então, se você estiver pensando nas células multipotentes adultas, aquelas que não viram músculo, mas fazem reparação, eu posso tirar da medula óssea, como a gente começou fazendo, mas hoje a gente tira, por exemplo, da gordura. Da barriga. Da gordura. Faz uma lipoaspiração, separa aquela célula e essas células são chamadas mesenquimais. Essas células é que a gente, às vezes, pode injetar diretamente no coração. Nós já fizemos isso em ratinhos e também fizemos no porco. Agora vamos fazer, eventualmente, no humano. A cardiologia se beneficia
do ponto de vista clínico, prático da célula-tronco, não? Porque eu tenho 34 anos ou 35 anos de cardiologia. Eu sempre ouvi falar célula-tronco, mas nunca vi funcionar para o coração. Funciona, não? Algumas coisas funcionam, outras não. Então, esse é um belo exemplo de quando a gente, às vezes, tem expectativas que não são alcançadas rapidamente. Então, por exemplo, lá nos anos 2000, quando começou essa parte da terapia de célula-tronco, onde é que ela chamou mais atenção? Onde você não tinha resultado clínico ou intervenção médica adequada. Problemas neurológicos e o problema cardíaco. Então, você imaginou primeiro que a célula-tronco da medula óssea, isso não é que você imaginou, foram publicadas papers, manuscritos, trabalhos em revistas de altíssimo impacto, mostrando que reparava. À medida que o tempo passou, a gente viu que não era bem aquilo que estava acontecendo. Então aí a gente aprendeu que a célula-tronco adulta, que pode ser retirada, por exemplo, da medula óssea, ela não serve para remuscularizar o coração, mas ela serve, sim, para reparar o coração. Em outras palavras, diminuir a inflamação, aumentar a proliferação cardíaca. Por exemplo, você sempre trabalhou com imagem, sua formação lá nos Estados Unidos foi nessa parte. Nós acabamos de publicar um paper onde nós conseguimos demonstrar que com a injeção de medula óssea, aquele estudo que foi realizado já há vários anos, primeira demonstração que você aumenta a reserva coronariana, significando o quê? Que essas células provavelmente contribuíram para fazer vasos. A gente antes tinha evidências indiretas em modelos experimentais, por exemplo, no rato e no camundongo, onde a gente assume que a perfusão cardíaca aumentou. Por quê? Porque é muito difícil medir. Então a gente vê densidade capilar, marcadores moleculares. Agora a gente conseguiu demonstrar pela primeira vez, se nós queremos tirar alguém da fila de transplante, nós vamos precisar fazer regeneração. Esse é um problema um pouco mais complicado e que a gente está fazendo isso pré-clinicamente, ou seja, só com animais de experimentação, por enquanto. Olha, uma coisa fundamental, por que as terapias com as células-tronco pluripotentes estão demorando tanto a chegar na clínica, né? Porque a gente primeiro precisa aprender a domar essas células no laboratório, fazer com que elas se transformem só naquele tipo de célula que vai tratar a minha doença. Particularmente na ortopedia, o grande espaço para a célula-tronco foi relacionado às doenças da cartilagem, porque é um tecido de difícil regeneração, não tem a capacidade de regenerar, de formar de novo. Então, uma das formas de você tentar melhorar as cicatrizações das lesões da cartilagem é através da célula-tronco colocada na área da lesão e essas células-tronco se diferenciarem de um tecido cartilaginoso ou próximo ao tecido cartilaginoso original. Jogava 2 vezes na semana, comecei a jogar 4, 5 vezes, né? Então, assim, incluindo o final de semana. E eu comecei a sentir algumas dores ali. E ali eu falei, poxa, não tá legal, mas, poxa, a gente que joga desde os 14 anos, quando você tem alguma lesão, você passa fica um tempo, faz um reforço e tudo isso volta. E eu reparei que essa lesão era persistente, mesmo não jogando. E isso para mim começou a me preocupar. Para subir escada, eu já não conseguia mais dar um pique sem sentir o joelho. Como eu falei para você, andar já era um problema. Então eu fui atrás de um especialista que era mais direcionado para esse tipo de lesão. E ele foi fantástico, né? Eu lembro que ele fez um desenho para mim de tudo realmente que tinha o meu joelho. Então ele desenhou o meu joelho ali e falou, cara, você está com esse problema nessa cartilagem. Só que você é muito novo para ter esse tipo de problema. Ele até falou, é uma pena você ter que parar suas atividades e tudo. E naquele momento eu acho que ele comprou aquilo comigo, porque eu falei para ele exatamente o que eu falei para você, cara, eu amo esporte, não consigo ver minha vida sem esporte, e eu tava ficando triste mesmo de não poder. E ele foi fantástico, aí ele me falou, olha, você vai precisar de uma cirurgia, a gente tem 3 opções. Uma dessas opções era a célula-tronco, que era uma coisa muito nova que estava vindo para cá. Como eu queria, né, fazer isso de uma maneira muito rápida, eu falei, olha, se tiver disponibilidade, eu quero fazer isso. A função hoje da medicina, chamada, e discute-se muito esse termo, medicina regenerativa, é justamente não evitar que você envelheça, mas talvez te dar condições ou te dar qualidade de vida melhor para um envelhecimento
mais digno, com menos dor, com menos inchaço. Essa é a grande proposta quando se fala em tratamento com terapia celular, que é o termo correto, porque você pode usar célula-tronco, eu posso usar outras células para tapar o buraco da cartilagem, por exemplo. Eu posso tirar a cartilagem de uma região que não é de impacto, levar isso para um laboratório e cultivar isso aí. Em 3 a 4 semanas tem uma quantidade suficiente para você colocar isso numa membrana de colágeno e levo esse conjunto para a lesão. Aí a gente dá os pontinhos, ou cobre a lesão com a membrana e também com esses condrócitos, que são as células da cartilagem. É uma outra forma de fazer também a chamada terapia celular. Então, é uma área da medicina que está crescendo, é uma área da medicina que se estuda muito, nós fazemos isso já há algum tempo. O primeiro caso que nós tivemos a oportunidade de fazer foi exatamente há 21 ou 22 anos atrás. Cirurgia bem tranquila, se eu soubesse tinha até feito antes, porque foi bem tranquila a recuperação. Acho que os 2 primeiros dias ali para você se habituar, mas a recuperação não tenho queixa alguma, foi bem tranquila mesmo. Feliz da vida, assim, quando eu comecei a dar um trote, sabe, que eu olhava ali o vídeo, né, um pouco da recuperação, de verdade, eu quase me emocionava, que eu falei, cara, eu não acredito que eu vou voltar a fazer os esportes assim. Às vezes as pessoas me perguntam, por que só fala de joelho? Na verdade, porque o joelho é uma articulação de carga, uma articulação muito relacionada à atividade física, ao desgaste. Mas a célula-tronco pode ser usada em outras articulações também. Você tem artrose de ombro, você pode ter quadril, mas a grande experiência, a maior experiência hoje no mundo é realmente em joelho, mas eu acho que é uma abertura de caminho. Seguramente isso vai ser aplicado em todas as outras articulações, à medida que tem a indicação. Em relação ao restante do mundo, sabemos que tem vários centros sofisticados no mundo inteiro. Como é que está a posição do Brasil no desenvolvimento dos estudos em célula-tronco? Está mal, como está nas outras áreas, simplesmente por causa da densidade que nós temos de pesquisadores. Dito isso, é evidentemente que existem ilhas de excelência onde as coisas são feitas, mas o volume que a gente deveria ser feito é ruim. O Brasil é a 12ª economia. Até alguns anos atrás chegou a ser a 6ª economia. Quer dizer, isso não é compatível com a nossa produção científica. É pífia. É pífia porque se você fizer... Por falta de estímulo. No melhor dos locais nós ocupamos a 25ª posição, por exemplo, num dos indicadores que é em qualidade de publicações. Então, quer dizer, o problema é esse, você encontra exceções, você encontra ilhas de exceções de excelência, mas isso não é feito na intensidade que deveria ser. Dentro da ginecologia, uma das áreas que a gente pode usar a terapia celular, ou seja, a terapia com célula-tronco, é no tratamento de mulheres com incontinência urinária de esforço. Na cardiologia, como se sabe, a aplicação clínica, se tentou alguns ensaios, mas não é uma rotina e muito menos uma aplicação clínica nesse momento. Exatamente. Né? Quando que você acha que vai ser? Eu acho que a primeira aplicação, ela vai ser uma que passou mais ou menos esquecida até esse momento, que é você melhorar um procedimento para fazer uma reparação cardíaca, melhorando, por exemplo, a microcirculação. Vamos supor, quando isso for uma rotina clínica, que ainda não é, né? Aonde que se injeta essa célula-tronco? Já foram tentados vários locais. O mais prático era injetar numa veia e ela vai lá. E se viu que ela vai para vários lugares e não só para o coração. Então, a menos que a gente depois ensine essa célula a ir para o local adequado, essa não é uma rota muito boa. Se tentou também colocar um catéter dentro do ventrículo. Imagina a bola de futebol dentro do coração. Essa também, a maior parte das células vão embora, elas não ficam no coração. Aí se tentou colocar ela na coronária, de novo, ou seja, no vaso, né, num dos vasos que irriga o coração, não ficou. Vai embora. Então, o que a gente tem feito hoje é injetar diretamente no músculo.
ou seja, uma injeção no músculo. Como uma injeção intramuscular. Mesma coisa, Então, das vai no vacinas que coração. todos, vamos lá e injeta. Até que a gente ensine a célula, não é, a ir para o lugar certo. Isso seria numa segunda etapa. Nos estudos experimentais que tiveram com pacientes, como que foi a evolução desses pacientes? Boa pergunta, Calil. A primeira coisa já mostra a dificuldade disso. Normalmente, essas células não estão sendo aplicadas como única terapia. Então, se você perguntar se alguém melhorou ou não, já é complicado. Um dos primeiros pacientes que nós fizemos aqui no INCOR, foi ser entrevistado. E ele, depois de explicar para o repórter e para o paciente que ele tinha tido uma cirurgia de revascularização combinada com a célula, a primeira coisa que ele falou para o repórter foi: depois que eu recebi a célula, eu melhorei. Eu não sei se ele melhorou por causa da célula, mas eu sei que ele melhorou por causa da cirurgia. Dentro da ginecologia, uma das áreas que a gente pode usar a terapia celular, ou seja, a terapia com célula-tronco, é no tratamento de mulheres com incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço é uma doença que tem como fisiopatologia uma lesão do esfíncter uretral e ainda uma perda do suporte. E a terapia celular, ela tem como função restabelecer tecidos lesados. Então, quando a gente utiliza uma terapia celular, biopsiando o músculo dessa mulher ou extraindo células-tronco da medula óssea e injetando na uretra, isto faz com que a gente restabeleça tanto o esfíncter como o suporte uretral. Os resultados são animadores, né? Então a gente tem tratado algo em torno de 50 mulheres, com uma taxa de sucesso ao redor de 70%, né? Existem ainda alguns pontos que precisam ser melhorados com a técnica, mas não há dúvida que ela é promissora. Tem vários grupos, por exemplo, tentando desenvolver terapia para diabetes. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que, primeiro, no laboratório, conseguir determinar como é que eles transformam aquela célula-tronco pluripotente em células produtoras de insulina. Tá? Aí fizeram isso, a célula está produzindo insulina lá no laboratório. Aí, primeiro, eles vão testar nos modelos animais, em geral em camundongo, se, primeiro, essas células não formam tumor, só ficam ali como células produtoras de insulina mesmo, e se elas conseguem responder aos níveis de açúcar no sangue, que é o que as células do nosso pâncreas fazem, né? Se tem muito açúcar, secreta insulina e tal, que é o que está faltando no diabético. Aí quando eles conseguem mostrar isso nesse animal, aí a gente vai e passa para o ser humano. Acontece que nós não somos exatamente camundongos, né? Então, muitas vezes, quando você passa para o ser humano, você começa a descobrir que por exemplo, aquela produção de insulina que era suficiente para tratar o diabetes do camundongo não está sendo suficiente para ter um efeito tão bom no ser humano, que aquelas células não sobrevivem muito tempo ali no corpo humano. São várias coisas que podem acontecer. Aí você dá um passo para trás, volta para o laboratório, vê se você consegue uma outra forma de produzir células mais robustas e tal. E aí você vai nesse vai e volta do laboratório para o paciente, de volta para o laboratório. E é assim que segue o desenvolvimento científico sério, né, e responsável. Claro que ainda, do ponto de vista do coração, nós não estamos aplicando de rotina. Mas se viermos um dia aplicar, quais são os entraves? Tem uma legislação própria, tem uma... A regulamentação nessa área andou e está muito boa. Quer dizer, a Anvisa é quem tem que fazer essa regulamentação, então esse não é o problema. Acho que o problema maior aqui para o Brasil é o problema que nos afeta na área de ciência e tecnologia como um todo. E a gente não ficar a reboque do que se desenvolve lá fora. Então não ter que esperar que uma empresa vai vir aqui para vender isso. Quer dizer, então o ideal é que tivessem vários grupos trabalhando, não é? Quer dizer, dentro das empresas locais, aqui no Brasil, na academia e principalmente com suporte do Ministério da Saúde e do governo, porque o SUS é o maior comprador do sistema de saúde no país, 70% das pessoas dependem única e exclusivamente do SUS. Então nós temos uma plataforma muito boa para ser protagonistas nesse processo e não simplesmente
está recebendo algo que veio de fora. Então a regulamentação existe, o que nós precisamos mais é estímulo para desenvolvimento de soluções locais. As pesquisas com célula-tronco começaram há pouco mais de 20 anos. Um tempo curto para a ciência, porém com resultados já bastante promissores. Uma esperança para a descoberta de novas terapias e para a cura de muitas doenças.